alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos iniciando essa videoaula falando sobre a Reforma Protestante. Falaremos sobre luteranismo, calvinismo, finalizando com anglicanismo. Tudo bem? Então bora iniciar aí a nossa aula. Antes de começar a falar sobre as religiões, nós temos que parar para observar como é que estava ocorrendo o contexto histórico, desse período. Temos que observar que durante todo o período da Idade Média, a Igreja Católica ela vai ser a maior instituição que vai se ter aí, comandando, vamos dizer, todos os setores. Não podemos esquecer também, que eu já expliquei para vocês numa videoaula, sobre a ascensão do Sacro Império Romano Germânico, Então, essas duas instituições aí, vamos dizer que o Sacro Império, ele era, vamos dizer assim, o tutor da Igreja Católica, e a Igreja Católica em si, ela já tinha um poder praticamente universal e supranacional. Essas duas instituições, elas começaram a se achar que eram donas praticamente do mundo inteiro. E por esse motivo, que vai acabar surgindo aí em meados do século XIV, algo que eu já passei para vocês, que vai ser o quê? O Renascimento, que começa a ter essa ruptura de pensamento. E vai surgir duas coisas aí, que vai desagradar muito a Igreja Católica, que vai ser o pensamento, o humanismo e o antropocentrismo. Até porque eles vão começar a trazer questionamentos que a Igreja Católica até então ela não conseguia estar respondendo. E através desses pensamentos, esses, vamos dizer aí, esses renascentistas, eles vão começar a dar uma explicação, uma satisfação maior para essa população, e essa burguesia que está ascendendo aí, que nem eu já expliquei para vocês na última aula, eles querem enfraquecer de todas as formas a Igreja Católica, até porque elas veem que é o maior empecilho para elas crescer cada vez mais, tá bom? Não podemos esquecer também da invenção da imprensa, que vai ser algo aí que vai ajudar muito, esses protestantes, que vai ser a disseminação dessas ideias, Eu falo para vocês que teve sim predecessores antes de Martinho Lutero, mas porque esses predecessores não tiveram todo sucesso? Eu vou dizer simplesmente é porque eles não tinham algo chamado imprensa. Então Lutero, através, vamos dizer aí, dessa invenção de Gutenberg, ele vai conseguir, espalhar os seus pensamentos, não só através de panfletos, mas também quando ele faz a tradução da Bíblia, todo mundo, vamos dizer, acaba entendendo aquilo que Lutero ele quer pregar. Vamos aqui então, não podemos esquecer que durante todo o período da Idade Média, e principalmente, a gente fala que o período da Idade Moderna, a Igreja Católica ela vai perseguir muito mais, as pessoas do que durante o período da Idade Média. Porque, no período da Idade Média as pessoas tinham um medo muito grande, do desconhecido, de ir para o inferno. Mas no período da Idade Moderna, as pessoas elas estão, se questionando, estão indo contra a Igreja Católica. Então a Igreja ela vai fazer uma perseguição muito grande, Só para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica matou muito mais pessoas durante o período da Idade Moderna do que da Idade Média. E isso já está trazendo uma insatisfação muito grande, já de muitos séculos e séculos e séculos aí, tá bom? Eu falei para vocês, que teve predecessores antes de Martinho Lutero. Então temos aqui, o primeiro que é John Wycliffe, que vai ser de 1320 a 1384, tá bom? De nascimento e de morte dele. E temos aqui o Jan Hus, que é de 1369 a 1414. Essa imagem aqui que vocês estão vendo do lado, tá? Seria, uma representação da morte de John Hus. O John, no caso, ele morreu, vamos dizer assim, por velhice mesmo. Mas esses dois, esses predecessores aí, eles vão ter pensamentos totalmente em comum. No caso de John Hus, ele vai seguir muito dos pensamentos do John, tá bom? Ambos, eles acreditavam o seguinte, que a Igreja Católica ela não tinha esse poder temporal, que é o poder, vamos dizer assim, de comandar não só a Terra, mas como saber para onde é que sua alma vai, Então eles acreditavam que a Igreja ela não teria esse poder. Eles também acreditavam assim, que eles deveriam confiscar os bens da Igreja, porque aqueles bens da Igreja nada mais foi do que conseguido através de suborno, de medo, de terror. Então, eles apoiavam esses confiscos de bens, mas quem deveria tomar esses bens deveria ser o Estado, No caso aí, as monarquias que estão se surgindo no período da Idade Moderna, que eu também já expliquei para vocês, nas videoaulas aí atrás. Continuando aqui.
Esses dois, né, vamos dizer aí, como é que eu posso dizer? Esses dois pensadores, eles também acreditavam, né, que deveria as pessoas obedecer, sim, às sagradas escrituras, no caso a Bíblia, e não obedecer ao Papa, a um bispo, a um monge, né? Até porque também eles são corruptíveis. Eles vão atacar o culto aos santos, né? Eles viam esse culto aos santos como uma forma também, vamos dizer assim, de brincar com a fé das pessoas e conseguir de alguma forma arrancar mais dinheiro delas. Porque muitas vezes as pessoas, quando morriam, elas não deixavam os bens para a igreja, mas deixavam para um determinado santo, né? Então, eles eram também totalmente contra esse tipo de culto. Eles também eram contra, né, as peregrinações aos locais chamados, considerados sagrados, né? Até porque eles, como faziam essa pregação aí de você obedecer vamos dizer assim, a Bíblia, né, as escrituras sagradas, eles acreditavam que não tinha tanta necessidade de você fazer peregrinações, né? Outra coisa também que vai ser algo que até hoje as igrejas protestantes vão se utilizar, o que é ser totalmente contra a transubstanciação, né? O que era transubstanciação? Eu não sei se vocês já foram para a Igreja Católica, mas a Igreja Católica, ela tem uma coisinha chamada hóstia, né? Em que ela diz que a hóstia, ela é transformada em corpo de Cristo, né? E o vinho é transformado em sangue de Cristo. Então, as igrejas protestantes e esses reformadores aí, eles eram totalmente contra esse pensamento, porque eles acreditavam que o único que poderia ter esse tipo de poder só era o próprio Jesus Cristo, né? E não apenas qualquer clérigo. Eles acreditavam assim, o seguinte, que poderia sim, né, você pegar, no caso, um pão e o vinho, mas fazendo a representação e não a transformação. Então, eles eram totalmente contra, né, esse ato aí da Igreja Católica. E, né, não podemos esquecer que esses reformadores, eles acreditavam, né, que a pregação ela deveria ser dada na língua local. Então, vamos lá, se eu estou na Alemanha, qual a língua que tem que ser, né, a missa, o culto? Tem que ser em alemão. Se eu estou na Inglaterra, tem que ser em inglês. Eles eram totalmente contra, né, você fazer esses rituais na língua latina, porque, gente, vamos imaginar, você lá fica 3 horas escutando uma missa em que você não tá entendendo nada. É simplesmente você tá fazendo o quê, né? Jogando palavras fora. Então, eles acreditavam sim que deveria, né, ser na língua local para que as pessoas elas pudessem entender de fato o que estava ocorrendo, tá bom? Que nem eu expliquei para vocês aqui a imagem de Jan Hus, né, que ele vai ser queimado, tá bom? Ele vai ser queimado, gente, no ano de 1415, tá? O Jan Hus, posteriormente, ele vai ser conhecido até como um herói nacional. E os seus escritos, né, que ele vai fazer bastante escrito aí, vai servir, vamos dizer assim, até de prefácio, né, para as escrituras de Lutero. Eu não posso esquecer de citar para vocês, mas o John, ele chegou até a traduzir a Bíblia, né, do latim para o inglês, mas aí algumas fontes dizem, né, alguns historiadores acreditam que essa Bíblia ela foi destruída pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica, vamos dizer assim, ela queria ser a única detentora do saber, tá bom? Depois de ter feito toda essa contextualização, agora sim nós podemos falar sobre, né, o Lutero. Quem foi Lutero, primeiramente, né? Ele vai estudar na Universidade de Erfurt, tudo na Alemanha, tá bom? No ano de 1507, ele vai começar a dar aula na Universidade de Wittenberg e ele vai, né, se transformar em doutor em teologia no ano de 1512. Por que eu fiz questão de, né, mostrar essa vida acadêmica aqui de Lutero? Gente, Lutero, ele era um cara, assim, muito, vamos dizer assim, dedicado ao conhecimento da teologia. Então, quando ele vai se enfrentar a Igreja Católica, ele tem coerência, ele tem argumentação para estar se voltando contra a Igreja, né? Diz que durante um ano aí, mais especificamente, vamos dizer assim, quando ele acaba fazendo uma viagem a Roma, né? Porque quem é católico, né? A gente diz assim, imagine, né? Se hoje tem muitos católicos aí que pensam, vamos dizer assim, que são bastante fervorosos, tem vontade de ir, né, a Roma, ao Vaticano. Imagine nesse período aqui você sendo um clérigo e você não conhecer Roma. Então, numa dessas viagens, quando ele acaba indo para Roma,
ele vai ter uma impressão bastante ruim, tá, gente? Porque ele vai ver que a igreja, ela vive totalmente no luxo. Então, assim, a igreja, ela prega, né, que as pessoas, elas devem ter uma vida humilde, ter uma vida, assim, desgarrada de qualquer luxo, né, até porque era considerado pecado. E no final ele vê que aqueles clérigos, eles estão comendo tudo bom e do melhor, se vestem com roupas, né, de fios de ouros, e que cada vez mais eles estão ali como ato, vamos dizer assim, de boa vida e não de ato de fé. Martinho Lutero, ele vai ficar totalmente contra, né, essa prática aí, né, desses clérigos, e ele vai chegar à conclusão assim o seguinte, que para você, para sua alma ser salva, né, você deveria ser feito isso daí através da fé, e não, né, da obediência do Papa, porque a Igreja Católica, ela tinha uma coisinha chamada assim, boas obras. Então, se você contribuísse, né, com a Igreja Católica, se você desse o dízimo, se você ajudasse, entre outras coisas mais, que você poderia ter sua alma elevada ao céu. E Martinho Lutero, ele tá vendo que a Igreja Católica se utilizava isso daí como uma forma de obter recursos financeiros. Então, ele vai começar a pensar e a pregar isso daí, tá? Até dentro da própria universidade onde ele dava aula, dizendo que a salvação, ela deveria ser feita através da fé da pessoa e não das boas obras. Isso vai fazer com que, né, a gente consegue observar aí, trazer uma insatisfação muito grande para a Igreja Católica, até porque, né, no ano de 1515, o Papa Leão X, ele estava fazendo uma reforma, né, vamos dizer aí na Basílica de São Pedro, o que eu já comentei para vocês, né, no período que a gente já estudou do renascentismo, que é até uma forma assim, dele mostrar a ascensão, né, que a Igreja Católica tem economicamente. Então, o Papa Leão X, ele vai acabar permitindo uma coisinha chamada que é a venda de indulgências. O que seriam essas indulgências? Seria um documento, né, que você daria para a pessoa, dizendo assim o seguinte, que todos os pecados que ela teve está totalmente, vamos dizer assim, perdoado, e quando aquela pessoa ela viesse a morrer, ela não passaria nem pelo purgatório, ela já entraria ao reino dos céus. Então, só para vocês terem uma ideia, tinha pessoas que já tinham falecido, tipo, há 10, 15 anos atrás, mas os entes queridos acabavam comprando essas indulgências, acreditando plenamente, né, que as almas daquelas pessoas, elas subiriam, ascenderiam aos céus. Martinho Lutero, quando fica sabendo isso daí, ele vai ficar muito bravo, porque ele vai falar assim, gente, pelo amor de Deus, não é uma moedinha caindo nos cofres da igreja que vai salvar sua alma, não. O que vai salvar sua alma vai ser a sua fé, né? Vai ser o que você faz de bom aqui na Terra. E, no caso, né, no ano de 1517, Martinho Lutero acaba, né, criando as famosas, gente, me perdoem, pelo amor de Deus, as 95 teses. Olha, aqui, ó, perfeito. As 95 teses, que seria até a representação aqui que eu coloquei ao lado para vocês, tá bom? O que seriam essas 95 teses? Vai ser um documento, né, em que ele vai escrever, vamos dizer assim, 95 questionamentos que ele vai estar fazendo, né, a Igreja Católica. Então, dentro dessas 95 teses, vamos dizer assim, ele questionava o porquê da venda vamos dizer assim, a venda de indulgências, porque a venda de objetos sagrados, né? Naquela época, gente, era muito comum ter a famosa lasquinha da cruz de Jesus, né? Porque os clérigos, eles têm que ser celibatário, porque eles não podem casar, porque eles não podem ter filho, né? Então, assim, ele vai fazer vários questionamentos, vai fazer, praticamente, são coisas literalmente indo contra a Igreja Católica. E quando ele prega, né, essas 95 teses aqui na Capela de Wittenberg, a gente vai dizer que isso daqui vai ser um ato tão extremo, né, de um próprio clérigo indo contra a Igreja Católica, que a partir desse momento a gente diz que se inicia, né, a reforma protestante, né, literalmente, né, um ato de protestar. Então, bora aqui, né. Lutero, a gente sabe que qualquer pessoa que era contra a Igreja Católica, ela poderia ser condenada, né? Então, Lutero, ele vai acabar recebendo ajuda de Frederico III, que vai, né, vamos dizer assim, ajudar com que o Lutero, ele foge, e ele fica, né, na região de Saxe, aonde ele vai ficar protegido, né, vamos dizer aí, do território, vamos dizer assim, da dominância, né, da Igreja Católica. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês
é que o território que a gente conhece como Sacro Império Romano Germânico, né, ela seria composto aqui de mais de 400, vamos dizer assim, feudos, principados, né? E cada principado desse tinha a sua própria autonomia. Claro que, por mais que eles tivessem autonomia, eles tinham um único rei, que era o Carlos V, mas essa coroa, ela não era hereditária, tá bom, gente? Eles, vamos dizer assim, esses principados, eles escolhiam o seu governante, tá bom? E nessa época, quem governava era a família de Habsburgo, que era uma das famílias mais importantes que se tinha, né? Mas por mais que ele fosse importante, poderoso, né, tivesse grande parte do território sobre a sua dominância, mas a região que a gente conhece como Sacro Império Romano Germânico ainda prevalecia, né, o poder local. Então, Lutero, ele conseguiu se refugiar, né, num desses castelos, né, desse príncipe local, vamos dizer assim. E aí, o que ocorre? No ano de 1521, o Lutero ele vai acabar sendo excomungado pela Igreja Católica, né? Até porque a gente está vendo que ele já está vindo há muito tempo batendo de frente, né, com a Igreja Católica. E aí sim a gente diz que ele começa a criar as bases, né, do anglicanismo. Quais seriam essas bases aí do anglicanismo? Entre algumas coisas ele prega que as Sagradas Escrituras, elas deveriam ser o único dogma da igreja dele, tá bom? Os ritos religiosos deveriam ser feitos, né, na língua local. Nesse caso, se eles estão na Alemanha, deveriam falar o alemão. A única fonte de salvação, como é que eu vou ter a minha alma salva? Através da minha fé, tá bom? Que nem eu já tinha citado para vocês, ele vai ser contra, né, a transubstanciação, nesse caso, transformar, né, a gente vai falar aí a famosa Santa Ceia em corpo e sangue de Cristo, mas sim apenas ser uma representação, ou nesse caso, né, ele vai afirmar a consubstanciação, tá? Ele vai acabar com esse negócio de celibato, então vai poder sim, né, casar, né, as pessoas entre si. Ele também vai acabar com essa hierarquia dentro da igreja, né, que entra o clero regular, clero secular, e ele também vai abolir o culto às imagens, tá bom? Então, só vai ter o único culto, que é ao único Senhor, que nesse caso é Deus. Ele, quando ele traduz a Bíblia, então ele dá a livre interpretação. Cada pessoa pode estar interpretando a Bíblia do jeito que lhe convém, que achar melhor, né? E ele vai dizer assim, o seguinte, que a igreja, ela deve sempre obedecer ao Estado, né? E não o Estado obedecer à igreja. Por quê? Né? Grande parte dos príncipes, né, do Sacro Império Romano Germânico vão acabar apoiando, né, o luteranismo, simplesmente porque ele apoiava, né, dizendo que a igreja tinha que obedecer ao Estado e não o inverso. Além disso, dentro da igreja de Lutero, ele só aceitava 2 sacramentos, que nesse caso era o batismo, né? Lembrando, o batismo, gente, não é, vamos dizer assim, batismo de criança, que nem no caso é a igreja católica, até porque é algo, vamos dizer assim, que esses reformadores, eles eram contras, tá bom? Mas sim, quando a pessoa tivesse consciência dela poder se batizar. E a própria Eucaristia, que é o que a gente conhece como se fosse a Santa Ceia. Tudo bem? Continuando. Através vamos dizer assim, desses novos dogmas, né? Quando Lutero, ele traduz a Bíblia, que nem eu já citei para vocês, e quando ele dá essa livre interpretação, vai acabar surgindo, né, vamos dizer assim, umas novas doutrinas, em que eu já posso estar citando aqui para vocês. Quais seriam essas novas doutrinas? O próprio calvinismo, né, e o próprio anglicanismo, que eu já estarei citando aí para vocês. E entre esses, vamos dizer assim, novas doutrinas, acabou surgindo, né, um grupo um pouco mais radicais, chamados anabatistas. Esses anabatistas, né, porque eles recebem esse nome, primeiramente porque eles eram contra, né, o batismo de criança, e eles acreditavam que aquele batismo, né, que a criança ela já teria tido na Igreja Católica não era válido e que deveria se batizar novamente. Então, nesse caso, seria 2 batismos aí, tá? E eles acreditavam, assim, o seguinte, esses anabatistas, eles vão sair um pouco, né, fora desse pensamento de Lutero, que eles acreditavam que a Bíblia, ela não era uma intermediária, tá, entre o Deus e a alma humana. Ou seja, eles acreditavam que para salvação você não precisava nem das Sagradas Escrituras. Então, eles vão ser um grupo muito mais radicais, né? E eles acreditavam, dizendo assim o seguinte, que não deveria ter qualquer tipo de autoridade, né?
Então, quando eles fazem isso daí, acaba surgindo muitas revoltas camponesas, porque eles acreditavam assim: ah, eu tô deixando de obedecer à igreja para obedecer o Estado. Então, assim, é como se eu estivesse trocando 6 por meia dúzia. Então, eles vão, vamos dizer assim, tentar formular uma nova religião totalmente fora daquilo que o Lutero ele pregava. E aí é onde, né, tanto os anabatistas quanto essas revoltas camponesas, até porque eles estavam lutando por melhores condições de vida, vão ser totalmente condenadas pelo Lutero e pelo próprio Estado. E aí é onde, né, a gente vai acabar observando que essa forma de protesto aí vai acabar sendo totalmente abolida, né, de uma forma bastante sangrenta e de uma forma, vamos dizer assim, totalmente injusta. Só para vocês terem uma ideia aí, teve em torno de mais de 100 mil mortos. Então, assim, foi um massacre muito enorme, né, que ocorreu aí, tanto com esses anabatistas, que em grande parte, né, foram os grandes líderes aí dessas revoltas camponesas, tudo bem? O próprio Lutero, né, no ano de 1524, ele vai acabar de fato, né, vamos dizer assim, largando o monastério e vai casar-se, né, com uma ex-freira, seguindo até aquilo lá que eu já tinha falado para vocês que seriam os dogmas da igreja aí. Eu já disse para vocês que muitos desses príncipes eles vão acabar aderindo, né, até porque eles acreditavam sim que o Estado poderia se fortalecer através da religião, e eles vão acabar, só para vocês terem uma ideia, né, confiscando muitos bens da Igreja Católica. Isso vai acabar beneficiando eles economicamente. E como eles estão vendo que Carlos V, por ser católico, e a Igreja Católica está fazendo uma pressão muito grande, né, ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, esses príncipes protestantes, eles vão acabar se juntando numa coisinha que vai ser chamada de Liga de Schmalkalden, que nada mais vai ser do que uma coligação, né, vamos dizer assim, desses principados protestantes, que se caso viesse a ter um conflito, uma guerra com o Carlos V, que eles poderiam estar de fato, vamos dizer assim, se coordenando, né, numa única bandeira, numa única fé, numa única religião, para estar se lutando, né, contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso, só para vocês terem uma ideia, foi algo que acabou ajudando e facilitando eles para que conseguisse, né, posteriormente ter, vamos dizer assim, uma maior autonomia. Porque houve, sim, vários conflitos entre católicos e protestantes, que isso acabou até girando, né, no ano entre 1546 e 1547, a famosa Guerra da Liga de Schmalkalden, né, em que, só para vocês terem uma ideia, vai ser uma briga que vai durar muitos anos, vai ter, sim, muitas vitórias, né, de Carlos V, aí, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e, só para vocês terem uma ideia, a França, ela vai até acabar se intrometendo aí nesse conflito, né, e Carlos V, em conflito que ele vai estar com a França, ele vai acabar entregando, né, a coroa, vamos dizer assim, provisoriamente para o seu irmão Ferdinando, e Ferdinando, vendo toda aquela confusão que está tendo dentro do território do Sacro Império Romano Germânico entre católicos e protestantes, ele vai acabar assinando a Paz de Augsburgo. O que seria a Paz de Augsburgo? Vai ser o seguinte, ele vai dar liberdade religiosa a esses protestantes na Alemanha, mas é de uma seguinte forma. De que seguinte forma? É o seguinte, se o príncipe daquela região for protestante, então todos os súditos daquele principado têm que ser protestantes. Se o príncipe daquele principado é católico, então todos os súditos daquele principado têm que ser católicos. Ah, professora, mas vamos lá. O meu príncipe, ele é católico, mas eu sou protestante. Não tem problema. Então você vende todos os seus bens, né? E você se muda de principado, indo, né, para a região aonde, né, você prega a sua religião, tá bom? Isso vai ser algo que vai acabar, vamos dizer assim, fortalecendo mais ainda, né, vamos dizer assim, esses príncipes protestantes aí, até porque eles acabavam se beneficiando através da religião, tudo bem? Aqui eu coloquei um mapa ao lado para vocês, tá? Para vocês verem como é que ficou, né, a Europa após, vamos dizer assim, esses ideais de Lutero. Então, aqui de verde ainda temos, né, a Igreja Católica, onde ela é predominante. E de vermelho, dá para vocês verem aqui, que seria onde, né, o luteranismo, ele vai acabar se propagando. Essa parte que tá numa listrinha aqui, né, onde a gente consegue ver de vermelho e amarelo, em algumas regiões
vai acabar surgindo, né, o calvinismo, que eu vou estar citando aqui para vocês, mas ainda assim vai acabar se predominando a religião, nesse caso aqui, luteranista, tá bom? Ah, mas professora, foi o Lutero que deu o nome dessa religião? Luteranismo? Não, isso daí vai ser algo que a própria população vai acabar, vamos dizer assim, colocando. Tanto chama religião de Lutero, acabou se colocando, né, como luteranismo, tá bom? Vamos aqui, então, falar sobre outra religião, que vai ser o calvinismo. Para falar a verdade, todas essas religiões que eu vou estar citando, todas elas têm raízes, né, no luteranismo. Então, vamos aqui, então, falando sobre o calvinismo. O calvinismo, ou melhor, né, vamos falar sobre Calvino. No ano de 1533, Calvino ele vai acabar se ingressando, né, na Universidade Sorbonne, que fica lá na França, uma das universidades mais antigas, mais famosas e mais importantes até os dias atuais, tá bom? E o Calvino, ele já tinha conhecimento, né, dos pensamentos de Lutero e ele vai acabar pregando, né, muito desses ideais. Até que vai acabar surgindo um escândalo envolvendo o nome de Calvino e ele vai se ver obrigado, né, a fugir para a região da Suíça. Ele vai acabar se fixando em Genebra e em Genebra, aí sim, né, ele vai começar a criar a sua religião. Ao contrário de Lutero, esse cara, vamos dizer assim, ele era um pouco mais egocêntrico, né? Então ele vai acabar criando a sua própria religião, denominada de calvinismo, em homenagem a si próprio, tá bom? Lá ele vai impor alguma disciplina que a gente vai dizer bastante severa, tá? E entre essas disciplinas a gente consegue observar aí que ele vai acabar pedindo, né, ajuda muito daqueles, como é que eu posso dizer, daqueles magistrados, né, daquelas autoridades de Genebra, para que se tornasse obrigatório as pessoas irem ao culto, tá? Então, ele vai acabar obrigando as pessoas a ir ao culto, ele vai proibir que essas pessoas elas frequentem bailes, né? Ele vai fazer com que essas pessoas, se caso elas saiam, vamos dizer assim, do que ele prega, né? Para que elas fossem punidos, literalmente, como se elas tivessem cometido um crime. Só para vocês terem uma ideia, ele vigiava a vida privada das pessoas. Então, assim, se a pessoa não comparecesse a um culto, essa pessoa ela poderia ser presa, ela deveria, vamos dizer assim, obedecer todos os dogmas da igreja, né? Nesse caso, a gente consegue observar que ele vai mudar até as vestimentas das pessoas. Então, era muito comum as pessoas elas andarem, né, com vestidos, principalmente mulheres totalmente negros, bem fechados, aquela coisa assim, bem sóbria, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele multava as pessoas que rezavam em latim, porque ele queria que as pessoas rezassem na língua local, né? Também essas pessoas elas não poderiam praticar jogos de azar, elas, gente, só para vocês terem uma ideia, não poderiam rir durante o culto, porque ele pregava muito essa questão assim, que a vida de Jesus Cristo, ela veio para a Terra, mas vamos dizer assim, não foi uma vida tão feliz, porque ele, né, passou por muita perseguição, passou por muita provação, e que nossa vida aqui deveria ser uma vida totalmente de penitência, tá bom? Então, por esse motivo, ele era bastante, vamos dizer assim, sombrio. Só para vocês terem uma ideia, dentro da igreja dele, não poderia ter qualquer tipo de aparato, não poderia ter qualquer tipo de enfeite, porque ele acreditava que isso daí poderia estar tirando o foco, né, das pessoas dentro da igreja. Além disso, só para vocês terem uma ideia, né, ele também acreditava só nos 2 sacramentos, que era o mesmo de Lutero, que era o batismo e a comunhão. Ele também vai acabar com os cultos, né, de santos. Ele vai tirar o altar, porque ele acreditava que a única, vamos dizer assim, a única atenção você deveria estar voltada, nesse caso seria, né, aos ministros, aos pastores. Ele vai acabar com esse negócio de hierarquia dentro da Igreja Católica. Ele vai retirar o crucifixo, né, e literalmente o culto, ele ficaria reduzido apenas à oração e ao canto dos salmos. Ou seja, era uma religião assim bem certinha, né, bem, vamos dizer assim, bem enraigada. Quando a gente fala, né, sobre o calvinismo, sempre vem uma imagem popularmente aí na mente da gente, dos pais peregrinos, né, que são os primeiros, vamos dizer assim, colonizadores que vêm para a região das 13 colônias que a gente conhece como os Estados Unidos. E você vê, assim, que eles eram totalmente sóbrios, aquela coisa, assim, totalmente severa,
né? E eles eram muito certinho, muito, vamos dizer assim, bastante doutrinários, tá? Entre todas essas coisas que eu citei para vocês, dentro da religião calvinista, vai ter algo assim que vai ser bastante, né, pregado na religião dele, que vai ser a doutrina da predestinação. Calvino, ele acreditava assim que cada um já nascia, vamos dizer assim, com a sua vida predestinada. Então, se fosse para eu subir, ascender ao reino do céu, isso já era colocado por Deus, determinado por Deus no meu nascimento. Então, eu poderia cometer o tanto de pecado que fosse. Você está entendendo? Que se fosse para subir ao céu, eu subiria ao céu. Se eu tivesse para que minha alma ela fosse condenada, eu poderia ser a pessoa mais benevolente da face da terra, que não ia adiantar, que eu ia sim continuar, vamos dizendo assim, não ascendendo ao céu. Mas como é que eu saberia, né, se eu era uma pessoa predestinada ou não? Isso era muito fácil, através da sua vida, né? Então, como assim, professora? Se você tivesse uma vida em que você não passasse necessidade, que você tivesse com uma boa condição financeira, se você tivesse um bom emprego, se você tivesse tudo aquilo que você quisesse, então você era o predestinado de Deus, você era o escolhido de Deus. E isso é algo que as igrejas, até hoje, elas pregam muito isso daí, né? Quem já não foi numa igreja e o pastor, ele nunca pregou assim, que, irmão, se você quer aquela casa, se você quer aquele carro, tenha fé, trabalhe, porque você é filho de Deus. Deus, ele vai dar o melhor para o seu filho. Então, isso daí é algo que o calvinismo, ele vai pregar muito, entendeu? Então, essa doutrina da predestinação acabou-se, vamos dizer assim, vinculando-se ao que a gente vai chamar de capitalismo, né? Um pouquinho, né? Uns séculos posteriormente aí, que nada mais é do que o quê? Acúmulo de riqueza. Então, tem aquela famosa, aquela célebre frase que é o quê? Né? Quanto mais rico eu sou, né? Mais próximo de Deus eu estarei. Porque se eu sou rico, é porque Deus permite, porque quer Deus quer ver o seu filho bem. Então, né, a doutrina da predestinação vai ser algo, né, que os burgueses, eles vão se apegar muito forte, porque era algo, né, vamos dizer assim, que a Igreja Católica ela condenava, que era o acúmulo de riqueza, e já do Calvino não. Era uma coisa, vamos dizer assim, totalmente pregando fazer com que as pessoas elas fossem cada vez mais ricas. Mas a riqueza não quer dizer que as pessoas deveriam viver no ócio não, tá? Quanto mais rico ela for, mais ela deveria investir para se tornar mais rica, tá bom? Lutero, ele acreditava sim que a igreja ela estava acima do Estado. Enquanto Lutero dizia que tinha que obedecer, Calvino vai dizer não, é o Estado que tem que obedecer à igreja. Além disso, ele também pregava muito essa questão do individualismo, que era praticamente o quê? Cada um por si e Deus por todos, né? Então vai ser algo aí que vai acabar, vamos dizendo assim, beneficiando aí os burgueses, tá bom? O calvinismo, eu peguei esse mapa aqui para vocês observarem, né? Temos aqui Suíça, Genebra, e ela vai acabar se espalhando para algumas regiões, né? A gente consegue observar aqui como os próprios Países Baixos, né? E para Escócia, porque eu fiz tanta questão de colocar aqui a Escócia, né, que vai até, vamos dizer assim, sendo legalizada pela Maria Stuart, né, essa religião, porque através do calvinismo, vamos dizer assim, é que os pensamentos protestantes. Então, gente, bora lá então falar sobre a última religião. Nesse caso vai ser o anglicanismo, tudo bem? Vamos aqui então falar sobre o anglicanismo. Gente, o anglicanismo ela vai ser criada por esse sujeito aqui, né, que vai ser o Henrique VIII. E o principal, né, motivo aí da criação dessa nova religião vai ser o seguinte. Ele queria, né, se separar da sua esposa, que era Catarina de Aragão, e casar, né, com a dama de honra de Catarina de Aragão, que nesse caso era Ana Bolena, né? Mas por que ele queria, né, se separar? Gente, a principal justificativa dele vai ser porque Catarina de Aragão não deu um filho, homem, para ele, né? E era algo que Ana Bolena vai acabar, vamos dizer assim, prometendo, dizendo que é capaz. Imagine, gente, a mentalidade daquela época, né? Você tentar definir sexo. Mas vamos lá. Claro que quando Henrique VIII, ele vai pedir para que o Papa acabe, vamos dizer assim, invalidando o casamento dele com a Catarina de Aragão, o Papa vai falar assim, meu, você tá louco? Não tem como eu fazer isso daí. Primeiramente porque a Catarina de Aragão, gente, só para vocês terem uma ideia, ela era muito influente
muito poderosa, né? E ela era tia, gente. Nesse caso do Carlos V, que eu já venho falando para vocês desde lá de Lutero, que era, né, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então a própria Igreja Católica nunca queria apoiar essa separação dele aí. E até hoje, né, as religiões em si, né, quando tem o casamento religioso, a gente não vê que o clérigo ele fala assim, né, até que a morte os separe. Pois então, gente, isso vai ser algo, né, que vai insatisfazer bastante o Henrique VIII. Henrique VIII, com raiva, ele vai acabar rompendo os laços com a Igreja Católica e ele vai acabar criando, né, um ato de supremacia dizendo assim o seguinte, que nas suas mãos ele tem tanto poder político quanto religioso e que se ele quiser casar com Ana Bolena, que ele vai casar sim e vai ser algo que ele vai acabar fazendo, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, o Henrique VIII, ele vai casar, vai descasar, vai casar, vai descasar várias vezes. Olha que loucura, né? Então, a religião dele era uma coisa assim, meio de louco. Quando ele faz isso daí, ele tá fortalecendo-se, né? Não só dessa questão religiosa, mas politicamente também. E economicamente. Porque entre os anos de 1536 e 1549, ele vai acabar confiscando todos os bens da Igreja Católica. E isso ele vai colocar como se fosse um tesouro pessoal, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, os dogmas, né, da nova religião, que no caso é o anglicanismo, vai permanecer os mesmos da Igreja Católica. Então, peraí, ele rompe com a Igreja Católica para criar uma nova religião, mas permanece a mesma? Exatamente, gente, só para vocês verem como que ele era totalmente contraditório. Claro que ele vai governar até o ano de sua morte, e ele vai acabar, né, vamos dizendo aí, quem vai acabar assumindo o poder vai ser o seu filho, Eduardo VI. Gente, Eduardo VI, ele não é filho da Ana Bolena, tá bom? Eu tenho uma videoaula aqui no meu canal falando sobre a Inglaterra moderna. Então, vocês, se puderem assistir, né, assistam que eu vou estar falando toda sobre essa historinha, né, de Ana Bolena, vou estar falando sobre os seus filhos e sobre os reinados do filho de Henrique VIII. Aqui eu coloquei para vocês só uma síntese assim, muito rápida, porque o nosso foco principal é religião e não sobre, né, vamos dizer assim, essa monarquia inglesa, tá bom? Eduardo VI, quando ele assume, ele vai, vamos dizer assim, fazer uma reforma da igreja anglicana e ele vai se aproximar dos dogmas calvinistas. Então, todos aqueles dogmas que eu já tinha citado para vocês, né, sobre a religião calvinista, ele vai acabar empregando, né, na nova religião, que nesse caso seria o anglicanismo. Só que Eduardo VI, ele morre, né, precocemente, e quem assume, no caso, seria a Maria I. A Maria I, ela sim, é filha de Henrique VIII com a sua primeira esposa, que é a Catarina de Aragão. Ela, por ser católica, ela vai estabelecer o catolicismo e ela vai fazer uma perseguição muito grande, né, na Inglaterra. Ela vai perseguir tanto os calvinistas quanto os anglicanistas. Só para vocês terem uma ideia, a Maria I, ela vai até ser conhecida na história como a Maria Sangrenta, pela perseguição que ela vai acabar fazendo. Ela também vai ter um reinado aí não tão longo assim, e ela vai acabar reconhecendo a sua irmã Elizabeth I, que até então era considerada uma bastarda, ela vai reconhecer como sendo a sua irmã oficial, e vai passar o trono para sua irmã com a promessa de que ela, vamos dizer assim, continuasse, né, com o catolicismo dentro da Inglaterra. Depois que Maria I morre, Elizabeth I vai, né, pouco se importar com o que ela fez, né, com a sua promessa, e ela vai acabar restabelecendo um ato de supremacia que vai ser algo que Henrique, né, VIII já tinha feito, que era fazer o quê? Fortalecer tanto o poder político quanto o poder religioso na sua mão. E por que Elizabeth I ela vai fazer isso daí? É pelo simples motivo dela querer fortalecer a igreja? Não, ela simplesmente ela queria, né, vamos dizer assim, se fortalecer perante, né, vamos dizer assim, a todo o povo inglês. E de que forma ela ia conseguir fazer isso daí? Unindo todos através, né, de uma única religião, que nesse caso seria o anglicanismo. Através disso, ela vai acabar, né, fazendo uma nova organização da igreja, em que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer vamos dizer assim, ela vai mesclar tanto a religião calvinista com a religião católica. Então, ela vai fazer um bem bolado aí, né? Então, do catolicismo,
ela vai continuar, né, com aquela, vamos dizer assim, com aquele aparato dentro da igreja. Então, vai continuar, né, todos aqueles enfeites, todo, né, vamos dizer assim, aquelas coisas ostentosas dentro da igreja, né? Vai continuar assim, né, tendo os cultos, aí a cerimônia, os cultos, a liturgia e as orações, e tanto as vestimentas dos sacerdotes e as hierarquias continuam sendo as mesmas da Igreja Católica, tá bom? Professora, mas o que que ela vai pegar, então, da religião calvinista, né? Nesse caso, ela vai fazer a redução dos sacramentos, que a Igreja Católica, ela tinha 7 sacramentos, e nesse caso, ela só vai pegar 2 sacramentos que eram os mesmos, tanto da Igreja Luterana quanto da Igreja Calvinistas, que vai ser o quê? O batismo e a comunhão. Tudo bem, gente? Bem, finalizamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? No próximo vídeo, eu venho falando para vocês sobre, né, a reforma protestante, perdão, eu estarei falando com vocês no próximo vídeo, nesse caso, né, a reforma católica ou a contra-reforma, né? Porque a gente tá vendo que tá criando várias religiões aí, tá todo mundo se tornando protestante na região da Europa, e a Igreja Católica, ela vai ficar de braço cruzado vendo tudo isso daí como se fosse algo normal? Não. E isso eu estarei falando para vocês num próximo vídeo, tá bom? Então, até a próxima. Beijo, beijo, turma. Tchau, tchau.